E então, o que é que pode causar ou fazer com que tenhamos uma desinfecção inadequada? Quando, por exemplo, temos um desinfetante incorreto para a situação específica. Quando usamos desinfetantes que não são próprios para a atividade da avicultura. Naturalmente que eles não vão eliminar as bactérias que fazem com que ocorram doenças no nosso aviário. A falha do desinfetante é entrar em contato com os micro-organismos. Isto quer dizer que quando temos uma situação em que o desinfetante não atinge as superfícies todas do aviário, naturalmente que os micro-organismos não vão ser atingidos por este e isso vai inadequar a nossa desinfecção. A má aplicação do desinfetante. Quando diluímos incorretamente e também não fazemos a aplicação nas superfícies como nós recomendamos. Devemos garantir que consigamos ter as nossas superfícies em imersão quando estivermos para fazer a lavagem úmida e também a desinfecção. Os altos níveis de matéria orgânica acabam por influenciar. Estes materiais esta matéria orgânica que não foi removida acaba por reduzir o poder de ação tanto do detergente assim como do nosso desinfetante. Quando o nosso pessoal não está preparado ou não está treinado ou não sabe como fazer este processo da limpeza e desinfecção, naturalmente que não vai seguir todos aqueles procedimentos que aqui nós mencionamos para poder se fazer a limpeza e desinfecção de forma adequada. Então, isto também acaba por influenciar no sucesso da nossa desinfecção. É preciso que nós tenhamos as pessoas com a informação correta de como proceder à limpeza e desinfecção. Desinfetantes neutralizados por produtos químicos. Quando, por exemplo, usamos desinfetantes corretos, mas temos produtos químicos que não têm sinergia ou que não combinam com o nosso desinfetante, podem neutralizar a ação do nosso desinfetante e, com isso, não termos sucesso na nossa desinfecção. O equipamento de lavagem inapropriado também acaba por influenciar, porque não vamos conseguir fazer com eficácia o nosso processo de limpeza e desinfecção. O tempo inadequado para limpar o aviário. Quando não tivermos feito um programa de limpeza e desinfecção, naturalmente que vamos acabar por pôr em causa a nossa atividade. É preciso que façamos um programa concreto para podermos fazer esta limpeza e desinfecção. Aves ainda presentes dentro do aviário durante o processo de desinfecção. Ocorre que às vezes temos uma situação em que começam as vendas das nossas aves e limpamos uma metade do aviário e começamos a fazer a limpeza enquanto ainda temos as outras aves. Isto leva-nos a uma situação de recontaminação do espaço, uma vez que ainda temos aves no processo de criação. Então é preciso garantir que todas as aves sejam removidas para podermos fazer a nossa lavagem e desinfecção. E evitar mistura de lotes. Não podemos fazer mistura de lotes de idades diferentes durante o processo da nossa criação. A reinfecção do aviário limpo por animais de estimação ou por pessoas. Quando não protegemos a entrada do nosso aviário, isto vai causar a entrada de intrusos e, com isso, a reinfecção do nosso aviário. De tal forma que é preciso garantir que não haja acesso de animais ou pessoas não autorizadas ao nosso aviário para garantir que mantenhamos o nosso aviário sempre limpo. Vamos manter os pedilúvios ativos e restringir o acesso ao nosso aviário. Após concluirmos a nossa desinfecção, vamos fazer também o controle de pragas. É importante implementarmos um controle de roedores e qualquer outros insectos que possam ocorrer no nosso aviário e fazendo com que mantenhamos as nossas instalações livres de vetores de doença. Assim que o aviário estiver vazio, mas ainda quente, devemos aplicar um inseticida dentro
e fora do edifício para controlar os insectos. Cenários como estes acabam por propiciar o aparecimento de vetores de doença, sejam eles ratos, roedores, quaisquer que sejam, ou mesmo os próprios insectos. Igualmente, vamos verificar também se as nossas redes têm capacidade de impedir a entrada de pássaros. Nós sabemos que os pássaros passam por vários pontos e acabam por ser vetores de doenças e que acabam por acometer as nossas aves. Falemos agora sobre os pontos chaves sobre a limpeza e saneamento do nosso aviário. Existe uma correlação direta entre procedimentos de limpeza e desempenho. O que quer dizer? Se nós fazemos uma boa limpeza, claramente que vamos ter uma boa desinfecção, que vai culminar com um bom desempenho do nosso lote, que resulta em aves sadias e com bom crescimento. Temos de ter um programa preciso para os nossos procedimentos de limpeza. Isto é, devemos programar os dias da pré-limpeza, o período da limpeza a seco, da limpeza úmida e da própria desinfecção. Deve estar tudo cronometrado de tal forma que tenhamos tempo suficiente para fazer seguir todos estes passos de forma que tenhamos eficiência em cada um deles. E a limpeza representa cerca de 90% do processo a limpeza representa 90% do sucesso da desinfecção. Isto é, quanto mais limpo o nosso aviário estiver, melhor será a nossa desinfecção. E que não existe um desinfetante que resolve tudo. É preciso nós mantermos o aviário limpo, bem limpo e para que haja uma boa desinfecção. Mais importante ainda, é preciso que façamos alternância de desinfetantes. A cada 3 lotes, nós devemos alternar o tipo de desinfetante que estamos a usar e o seu princípio ativo para garantir que não tenhamos resistência microbiana nos nossos aviários. E que nós só podemos diminuir a carga bacteriana ao mínimo e não eliminá-la completamente. Isto é, nós vamos reduzir a carga microbiana no nosso aviário, de tal forma que as bactérias que existam lá ao mínimo, não sejam nocivas à saúde das nossas aves. E depois de limparmos o nosso aviário, devemos fazer de tudo para mantê-lo limpo. Parte pelo princípio de restringir o acesso ao nosso aviário, mas também colocar pontos de desinfecção dos calçados ou rodolúvios, se for o caso, para garantirmos que tenhamos o nosso aviário com a sanidade intacta. De forma resumida, o nosso processo de limpeza e desinfecção começa na remoção da matéria orgânica, que é a limpeza a seco, que depois segue a nossa limpeza úmida com base ao nosso detergente Max Clean, seguido depois do processo de desinfecção com recurso ao Max Virucid, e depois de fazermos a desinfecção, mantemos o nosso aviário fechado por 14 dias para fazermos o vazio sanitário. 3 dias antes de nós prepararmos o lote que vem a seguir, nós vamos ativar o pedilúvio e o rodilúvio, se for o caso, para começarmos a fazer a preparação do nosso aviário e já estaremos prontos para fazer o alojamento, sem se esquecer de desinfetarmos o material da cama com recurso ao Viruquil. Então, hoje é isto que nós tínhamos para apresentar em termos de biossegurança. Espero que tenham tirado proveito e que tirem o máximo partido desta aula, que é para podermos ter melhores resultados nos nossos ciclos de produção. A seguir, nós vamos lançar algumas questões sobre o nosso tema de hoje, que é a biossegurança, para que possam responder e com isso vamos poder passar ao próximo módulo. Até já! Caso tenham perguntas ou dúvidas relacionadas com o tema de biossegurança, queiram, por favor, colocar nos comentários as vossas questões e dúvidas e nós vamos responder. Obrigado, até a próxima aula.